Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Luz e Amor. Meu nome é Vera e hoje nós vamos compartilhar as reflexões da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, número 59, Os Amados. Antes de iniciarmos, convido a todos vocês para fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, pedir a Ele que neste instante nos fortaleça, nos abençoe, para que as palavras do Evangelho possam fazer sentido em nossos corações, nortear a nossa existência. Que a nossa casinha azul, Lar Espírita Luz Amor, seja abençoado. Faça também uma ponte na casa de cada uma das pessoas que está ouvindo neste instante, para que possam receber um passe, sejam fortalecidos, sejam amparados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, o trecho aqui do Evangelho é o seguinte: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. São palavras de Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. É interessante que o trabalho de Emmanuel, tudo que ele nos traz, essas lições, esses pensamentos, essas reflexões e ponderações do Evangelho, o título já chama a atenção. Os amados. Quem serão essas pessoas amadas? Quem são esses escolhidos? Nós já imaginamos isso. Porque na nossa pequenez, como espíritos e como seres humanos no nosso cotidiano, nós sempre queremos ser amados, queremos ser destacados. Então imagine Paulo mandando esta carta para as pessoas e falando, ó amados. Será que este povo hebreu, que já anteriormente recebeu as mensagens de Moisés, através dos 10 mandamentos, esse povo, o que ele tinha que o destacava e fazia mencionar amados? Para Deus, todos somos seus filhos, todos somos irmãos, embora o nosso amor ainda seja de panelinha. Nós amamos aqueles que são próximos e muitas vezes, em várias encarnações, nós nem aprendemos a amar, nós apenas toleramos. Isso, para alguns, quando buscamos ali a, a história de vida desses espíritos, percebemos que a tolerância de conseguir conviver, de estar junto, de trabalhar próximo, morar, casar, vários aí enlaces da nossa vida, já são vitórias muito grandes para nós. Bem, nessa leitura, ele faz uma reflexão que nos leva ao seguinte pensamento: conhecendo a história de Paulo, as lutas do povo cristão naquela época, ele está fortalecendo as epístolas, as cartas eram justamente para isso, para fortalecer aquelas pessoas que estavam longe e que não tinham ali o apoio. Hoje a gente tem internet, eu estou aqui passando uma mensagem para vocês, vocês vão verificar essa mensagem a hora que vocês quiserem, mas isso não acontecia naquela época. Para começar, poucos sabiam ler e escrever. Então, isso já era um privilégio. Lembrem-se, eram nomeados doutores da lei, ou seja, aqueles que se destacavam por um saber diferenciado.
Paulo participou desse grupo. Então, o que ele podia fazer? Ele não podia estar em vários locais ao mesmo tempo. E ele fazia uso dessas cartas que demoravam demais para chegar. Hoje nós reclamamos: "Nossa, mandei uma mensagem, fulano me respondeu daqui um dia, demorou meia hora, demorou 4 horas para me responder". Ali, provavelmente demoravam meses para essas mensagens chegarem. Ele só tinha essa forma de confortar essas pessoas. Conhecendo a história, percebemos o quê? Pelo texto do evangelho, ele fala, provavelmente ele recebeu alguma queixa desse grupo, falando da dificuldade de implantar o evangelho. E ele diz ali no texto que nós observamos ao nosso redor que os ímpios, quem seriam essas pessoas ímpias? Que palavra é essa? Não é do nosso cotidiano, não é comum. Significa os ímpios, aquelas pessoas que não têm uma fé verdadeira ou que não seguem os valores ditos naquele momento, os valores morais. Então, eles estavam colocando a dificuldade deles de implantar o evangelho e, principalmente, observavam que pessoas ímpias, ou seja, pessoas que não tinham uma fé verdadeira ou que também faziam mau uso do conhecimento que tinham, que essas pessoas prosperavam. Nossa, gente, nada parecido com o que nós observamos hoje, século XXI, ano 2025. Olha como o evangelho, ele é maravilhoso. Eu não me canso de fazer essa reflexão em diversas palestras. Eu fico fascinada como o que se menciona lá é tão, como eu diria, atual. É sempre atual para nós. Não importa em que época o evangelho, uma lição de Emmanuel, de André Luiz é colocada, é sempre, gente, atual. O que Jesus falou não muda. Isso são verdades que o tempo não apaga. Não é como algo que é dito hoje e de noite eu não lembro mais. É uma verdade que perdura, não importa o planeta, não importa a localidade, está sempre ali, sempre verdadeira. Bom, Paulo então estava falando a esse grupo, aos hebreus, para que eles não se desestimulassem diante da luta, que naquele momento era muito mais árdua do que a nossa hoje. Ali era morte. Hoje nós falamos algumas coisas de maneira muitas vezes no anonimato, escondidos às vezes atrás da internet, da dissimulação de IPs falsos e uma série de situações. Algumas vezes não somos punidos diante da lei humana, mas da lei divina nada escapa. Ele estava falando então a esse grupo para que não perdessem a coragem e continuassem ali o testemunho da fé verdadeira. Nós olhamos ao nosso redor hoje e parece que o mundo está numa borbulha de iniquidades, de coisas erradas, de valores invertidos. Aqui é a guerra. Acolá, simplesmente os desequilíbrios dentro das famílias. No outro ponto, pessoas acreditando que por terem um valor monetário diferente do seu semelhante, podem humilhar, podem espezinhar, fazer, inclusive encomendar a morte. Outro dia eu estava ouvindo mensagens, né, no YouTube e vi de uma reportagem sobre uma pessoa evangélica que ela estava saindo para a igreja e ela estava de roupa preta. E mediante brigas de facções que estavam existindo ali na localidade onde ela morava, essa pessoa foi assassinada porque ele estava de roupa preta. Nós, hoje, primamos, falamos que somos livres, mas somos comprometidos com as nossas escolhas.
Que escolhas estamos fazendo no século XXI? Que escolha estamos fazendo para o mundo de renovação? Nós escolhemos muitas vezes a porta larga, a paixão, o imediatismo. Eu não quero pensar, eu não quero me comprometer com o Cristo. Quando fala-se aqui dos amados, e lembrem-se, Jesus questionou a Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes a Pedro, e ele disse: Sim, Senhor, eu te amo. Todavia, na hora do testemunho, Pedro não estava fortalecido por dentro. Ali o evangelho não tinha criado raízes profundas, como aconteceu posteriormente. Então, ele simplesmente negou ao Senhor. Nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós temos um pouco de Pedro, um pouco de Judas, um pouco de Paulo. Paulo perseguiu diversos cristãos porque ele acreditava na crença ali de Moisés e esperava o Messias administrador. Judas também esperava um administrador. Na cabeça de Judas, Jesus provavelmente era muito lento e devia usar daqueles recursos maravilhosos que ele tinha para simplesmente tomar o trono, o reino material. Nós nos admiramos hoje de pessoas que fazem enriquecem muito rápido, os outras pessoas, né, influencers, desculpa a pronúncia, e outras pessoas aí que enriquecem muito rápido, mas isso tem um custo. Como é que você faz esse caminho? Nós não queremos muitas vezes trabalhar, eu quero ganhar na Mega Sena. Nada contra o dinheiro, ele é maravilhoso, ele é um bem, desde que eu saiba usá-lo. Algumas vezes, quando as pessoas falam assim: "Ah, lembrei da minha vida passada". Lembra que foi príncipe, que foi alguém de destaque. Mas a grande pergunta não é se você foi ou não alguém de destaque social, mas o que você fez dentro daquela função. Como você utilizou os recursos que você tem? Como foi que você fez isso? De que forma você usou a sua inteligência? Você usou a sua habilidade administrativa, da fala? Como você utilizou isso? Nós temos livre-arbítrio. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, geralmente, o nosso GPS recalcula a rota a toda hora. Fazendo a prece há instantes atrás do Pai Nosso, eu recordei que nós geralmente nos deixamos levar pelas tentações. A tentação da vaidade, do egoísmo, da cobiça, da inveja. Muitas pessoas atualmente, elas se deixam levar. Por exemplo, dentro da doutrina dos espíritos, muitas vezes as pessoas olham e falam: "Ai, um dia todo mundo vai saber que há vida pós-morte". Aí eu quero ver a cara desse pessoal de tal religião, vai desbancar todas as crenças deles. Isso mostra para nós o quão pequeno ainda estamos, porque a doutrina dos espíritos nada mais é do que ciência também, e ela vai estar sim, em determinado momento, a serviço da população, como a biologia, como a química, como outros saberes. Não será particular de alguém. Tem uma parte no livro Boa Nova, lição número 15, falando de Joana de Cusa. E lá ela vai se queixar a Jesus sobre as dificuldades que ela enfrenta com o marido dela. E ela diz que é muito difícil ela seguir o evangelho, sendo que o marido, cada dia, olha, no momento é favorável para ele ser cristão. Daqui a pouco é favorável ele adorar os deuses romanos, ele vai adorar. E ela fala dessa dificuldade.
Então Jesus diz, e ela questiona: "Jesus, por que não transformar todos, né? Por que não trazer essa lucidez ao meu marido e a outras pessoas?" E Jesus diz que, até anotei aqui para falar certinho, Jesus não extermina paixões, ele transforma. E cabe a nós, no cadinho nosso de cada dia, auxiliar para essa transformação. Devemos falar de esperança todos os dias. Eu li isso no Face essa semana e concordo plenamente. Trazer a esperança. Nós assistimos jornais e muitas vezes, quando começamos um diálogo, começamos muitas vezes: "Você viu aquela notícia? Você viu quem morreu? O que fizeram em tal lugar?" Nós precisamos de ação. Nós somos os transformadores do mundo. Cada um de nós, na etapa que estamos e outras que vamos viver aqui ou em outro local, nós somos artífices dessa mudança. Cabe a nós fazer essa mudança. E sim, a vida não está fácil, nunca foi fácil. Desde que fomos transformados em espíritos, nunca foi fácil. E não será. Porque se for muito fácil, a gente acomoda, encosta e até cria ferida no nosso corpo, que fica lá prostrado sem fazer nada. Eu selecionei aqui um trecho do Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos, porque tem uma parte que eu gosto muito e fala assim: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a terra na fronte. Ou seja, quanto mais nos queixamos, mais dificuldades, é lei de atração, mais dificuldades surgem no nosso caminho. Alguns falam: "Olha, eu quero morrer para descansar." Lamento informar, já falei isso em outras palestras, mas nós continuamos o trabalho do outro lado. E lembrando de André Luiz, em nosso lar, quando estava aqui, ele tinha uma casa só dele. No plano espiritual, você tem que dividir uma enfermaria, um local, uma casa, você divide. Lembra, você vai morar com pessoas que você está começando a reconhecer agora. Geralmente tudo é feito no coletivo, nada é feito sozinho. Então, precisamos nos preparar para abraçarmos não só a nossa vida na Terra, quanto a vida lá. Os amados são aqueles que reconhecem o Evangelho, as lições do Cristo e, mais do que isso, a praticam. Somos amados porque percebemos e sentimos e nos nutrimos deste amor. É Ele que nos alimenta. Então, em nenhum momento nos sentimos sozinhos, não nos sentimos injustiçados e percebemos que somos parte ali de um grande todo, contribuindo. Amados são aqueles que seguem os ensinos de Jesus. Exemplo, fé, resignação, para no futuro sermos contribuintes cada vez mais proativos nessa tarefa. O tempo acabou, né? E eu vou encerrar aqui a nossa palestra fazendo a nossa prece. Eu agradeço a paciência de vocês por mais um momento partilharmos essas reflexões. Que Jesus o abençoe a todos grandemente. Vamos mais uma vez fechar aqui os nossos olhos, nos deixar envolver pela espiritualidade amiga, pedir aos nossos anjos da guarda que estendam ali as suas mãos luminosas a todos os lares, a todas as pessoas que escutam a nossa palestra.
que tragam para cada um a higienização físico-espiritual, fazendo com que seus chakras, seus centros de força possam girar na direção e velocidade adequada, para que recebendo esta bênção de seus anjos da guarda, possam se sentir acalentados, amados, clareza nas escolhas que vão fazer, coragem para enfrentar a sua sombra interior e driblar as adversidades, discernimento, fé, ampare os lares, o trabalho, a saúde física e espiritual, que dê a cada um que seus caminhos tenham amplitude para que possam crescer, como diria aí em algumas religiões, os caminhos abertos. A estrada está ali, saibam conduzir essa estrada através das escolhas que façam. Procurem nos detalhes mínimos fortalecer a jornada de vocês com aprendizado, com tarefas edificantes. Senhor, não nos deixe perder esta oportunidade sagrada que estamos vivendo nesse momento. Abençoe o Lar Espírita Luz e Amor, que é a nossa referência espiritual. Abençoe a Transitória Casa do Caminho, que é nosso aspecto social, e todo o trabalho feito nas instituições religiosas do Brasil, para que as pessoas aqui, nesta terra, que é o local onde está o nosso Evangelho, a árvore do Evangelho, que ela, mais do que simbolizada, ela seja vivida nas diversas religiões, através de exemplos de caridade, de tudo, de justiça, que possamos compreender a justiça divina acima de tudo, que ela não é cega, que ela tem ouvidos e olhos em todos os lugares e que tudo o que fazemos está gravado. E responderemos por isso, que possamos colher bons frutos e plantar boas sementes. Com muita gratidão, encerramos aqui a nossa transmissão de hoje. Obrigada, graças a Deus.